Oi, gente, tudo bem? Oi, João. Oi, Kelly. E aí, Johnny? Hoje é dia de perguntinhas. Então vai. Perguntinhas dos inscritos. Vamos lá, primeira pergunta. Meu filho fica hiperativo todas as vezes que tenho visitas em casa. Por que isso acontece? Como que eu faço para mudar isso? Não vai mudar. O seu, o da torcida do Corinthians, o da torcida do Flamengo, todas as crianças. Olha, a gente pode trabalhar com algumas teorias. Eu vou tentar falar bem generalista, mas dá para aprofundar o que eu vou dizer. No geral, é porque a criança perde a atenção, né? Não é só a criança que faz isso, João. Você tem gato. Gato não faz isso? Não é nem com pessoas. É assim, você tá no computador. Ele não tem uma tendência a subir no teclado do computador. Eu já tive gato que fazia isso. Você tá lendo um livro, ele entra na frente do livro, ele fica tentando tirar o livro de você, ele deita em cima de você, né? O processo é o mesmo. Ele entende que ele está perdendo o seu amor, a sua atenção. Que eu tô olhando pro João, né? E a câmera aqui. Que ele está ficando desamparado, algo por aí, né? Então esse é um ponto. E aí ele começa, né? Observa que eles têm uma tendência a começar a falar mais alto. Se você começa, tem pai e mãe que fica, ai tá, peraí. E conversando com você, ai tá, peraí. Esse pai e essa mãe faria isso se não estivesse conversando com alguém? Né? O que a criança começa a fazer? O que ela fazia quando ela era bebê. Gritar, chorar, causar, pular, te puxar. Ela quer a sua atenção. Você precisa validar que ela tá ali, que ela ainda é importante para você e que não é porque tem outras pessoas que você esqueceu dela. É isso que ela tá querendo, tá? Então não batam nas crianças quando elas fizerem isso. Não batem, mãe que bate, que põe de castigo, que grita, que ameaça. Ou não ameaça mesmo assim, grosseira, mas fala coisas que sabe que a criança tem medo, sabe? E aí você já está criando um problema psicológico pro futuro que depois eu vou ter que resolver quando for adulto, né? Então, não façam isso. Ela chama atenção muito por conta disso. E por que a criança não consegue fazer o que vocês estão pedindo? Que é, senta lá na sala e fica quieta, né? Gente, criança sentar na sala e ficar quieta está contra o processo de desenvolvimento do ser humano. Eu lembro quando eu comecei a estudar o desenvolvimento humano em psicologia, é uma das matérias mais pesadas, mais longas, você tem que pegar ali desde da barriga até a velhice e a morte, né? Você vê todo o processo. Eu acho até que é pouco tempo para estudar a fundo, é claro, né? Eu estou dizendo, lá a gente dá uma olhadinha. Contra tudo que está acontecendo no corpo dela naquele momento. É contra sentar e ficar... Por isso que a escola é tão difícil, ficar parado, sentado. E eles levantam, E aí começaram, né? Todo mundo é hiperativo. O João até usou o termo do hiperativo para falar. Não, gente, hiperatividade é outra coisa. Criança é assim mesmo, é agitado mesmo. Nesse momento da vida dela, é muito difícil ficar sentado, deitado. Você vê que eles brinca, e a gente tá morrendo já e eles ainda estão... É da parte de vida dele. Se você pega um adolescente, não são todos, mas o processo de desenvolvimento vai dizer, ele vai dormir mais. E aí os pais começam, é um vagabundo, porque só dorme, porque não faz nada. A adolescente dorme mais, porque o crescer do corpo cansa o corpo da pessoa e estressa o nosso cérebro. Não sou eu que estou inventando. Tá? Tem uma ciência aí para contar isso. Então, por isso que eles dormem mais, eles são mais preguiçosos, eles fazem uma coisa, não querem mais fazer. E aí junta com toda aquela alteração hormonal. Tem hora que os meninos estão com um braço maior que o outro, se você medir. É claro que ninguém vai sair por aí medindo, mas os nossos estudos mostram isso. Tem hora, sabe quando tá mudando a voz, João? Que ela engrossa, na mesma frase ela afina. Tudo isso tá dando um desgaste para o corpo fazer. Então o adolescente já não tem a energia da criança. Ele dorme, ele deprime, ele não sabe direito o que está acontecendo, seja homem ou mulher, né? Tem aí algumas características mais marcantes em relação a gênero, mas o sono é uma unanimidade. E nós vamos crescendo, vamos ficando mais velha, comum a gente ouvir, eu tô dormindo menos, né?
Processo de desenvolvimento. Então, assim, não tem nada de errado com a sua criança. Não faz nada. Aceita? Faz. Aceita a criança. Kelly, eu não consigo. Então, é você que precisa de mim. É você que precisa pensar por que que eu tenho dificuldade de aceitar que criança não é um robô e nem um criado meu, embora criança derive de criado, né? O nome ali. Esse canal aqui, né? Esse canal aqui é uma beleza, nós responde sobre tudo, né, João? Às vezes. Mas é basicamente, eu tô brincando, gente, é basicamente por causa disso. Vivendo, aprendendo e rasgando. Para, João, que eu tô legalzinha hoje. Derrubei ali uns álcool em gel no chão, mas tá tudo bem. Vai pro próximo. Próxima pergunta. Não consigo terminar com a minha namorada. Gosto muito dela, mas hoje é só como amigo. O que devo fazer? Gente, não tem uma resposta fácil não, né? Tá, antes de falar pra você termine com a sua namorada, com certeza, então vamos fazer aí vamos parar e fazer uma reflexãozinha. Por que não consigo? Por que você tá dizendo pra mim, Kelly, eu não consigo? Reflita sobre isso, né? Ah, Kelly, porque ela vai ficar triste, eu vou pensar aqui em algumas coisas, pode ser que não seja isso no teu caso aí que tá assistindo, mas pode ser que seja. Ah, porque ela vai ficar triste, gosto muito dela, como eu te falei, mas é como amigo, e eu não quero que ela fique triste. Então, você tá dizendo, se for isso, você tá dizendo pra mim que você vai colocar a tua saúde mental, o teu bem-estar, a tua felicidade em jogo, né? Você vai continuar com ela. E a longo prazo, a saúde mental e a felicidade dela em jogo para não contrariar ela agora, né? Ah, mas aí ela vai ficar com raiva de mim. Então você está me dizendo que você não sabe lidar com o fato de não agradar as pessoas todo o tempo, né? E aí, se você desagradá-la, o que pode acontecer? Ela pode ficar com raiva de você e você não sabe lidar com isso. Então, de novo, a sua felicidade vai ficar, não tem problema, que eu não tô bem, que eu não tô feliz, que eu só gosto dela como amigo. Vou viver aqui mais uns anos com ela, quem sabe ela não larga de mim. Tem homem que faz isso, viu? Homem, mas mulher também pode fazer, porque é tudo meio igual. Mas homem faz isso. Ele começa, João, a dar dor de cabeça pra pessoa, né? Porque ele não tem a capacidade de sentar aqui e falar, querida, foi muito legal, deu certo, mas agora já era, né? Aí ele começa a causar na vida da menina, ele começa a arrumar coisa onde não tem, a ser grosseiro, porque o desejo do cidadão que não desenvolve a inteligência emocional da vida dele é que ela fique chateada e ela largue dele, e ele ainda saia como a vítima, né? Então tem muita gente que faz isso, mas esse meu amigo que tá aí mandou a pergunta, não é o melhor caminho. Então pergunte-se, por que que é difícil se eu já sei que a gente é só amigo, que eu tenho carinho, eu posso continuar tendo, mas é agora de amigo, se transformou, né? E vamos cada um para um lado, ela vai ter a oportunidade, inclusive se ela é gente boa, como você tá falando, ela merece, né? Encontrar uma pessoa que sim, que queira, que goste, que não esteja só na esfera da amizade, e você também. Então assim, faça para você mesmo essas perguntas aí, que pode ser que você fique mais confortável para agir, né? Fácil eu sei que não é, mas é preciso, é necessário, né? Tem a responsabilidade emocional com o outro, precisa disso. Como se você gosta dela, por que, João, que a gente acha que, olha, como eu gosto do João, eu não posso falar não para ele? Não é o contrário? Se eu gosto de você e o não faz bem para você, né? Eu tenho que te falar não. Não é eu... Ah, mas o João vai ficar com raiva. Tá bom, mas assim, precisa. O não é importantíssimo, gente. Já percebeu, João, que a gente é assim? Já percebi. Inclusive, tem uma amiga sua que é psicóloga, que é a Gina. A Gina. Beijo, amiga. Te amo. E eu sigo o Instagram dela. E teve uma vez que ela postou um vídeo falando disso. Eu não vi. Será que eu vi? Esqueci. Ela postou no vídeo, ela falava assim, quando você diz não pra alguém e essa pessoa fica brava... Meus amigos, né? Ô Gina, pega essa. Você vai lembrar da faculdade. Meu grupo deita.
Põe aí, Júlio, o Instagram da Gina, eu acho que é @GinaPsico. Então, e ela, no vídeo ela falava assim, quando você diz não pra alguém e essa pessoa fica brava com você, isso não quer dizer que você deveria ter dito sim. Exatamente. Isso quer dizer que você encontrou um limite de respeito que essa pessoa tem por você. Entendeu? Ai, que orgulho, hein, amiga? Um beijo. E eu nunca esqueci desse vídeo, não tem muito tempo que ela postou, não. E eu sempre lembro disso. Sim. Porque o nosso movimento é pensar, eu deveria ter dito sim. Entendeu? E é assim pra tudo, né? Tem paciente que vem aqui e nunca conseguiu falar um não na vida, coitado, a vida inteira. É sim, 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 sim. Meu Deus, mas cadê você nessa vida, né? Não tem, só tem o sim pro mundo. É isso mesmo, minha amiga está certa, está coberta de razão. É isso, participação especial da Gina no vídeo, arrasou. Tem mais, João? Tem uma última perguntinha. Como que eu faço para fazer amigos? Como que eu faço para fazer amigos? Isso. A pessoa que mandou falou assim, tenho dificuldade de fazer amizades com outros colegas da escola. Olha, gente, pessoalmente falando, embora graças a Deus eu não precise falar só de mim aqui nesse canal, eu não sei se eu tenho facilidade não, viu? Mas tudo bem, né? Vamos lá. Pode ser um monte de coisa, tá? Eu vou ficar bem, de novo, igual lá na primeira, bem no general da coisa, assim, bem mais generalista. E de repente vamos pensar num vídeo que aprofunda um pouco mais, porque dá pra falar mais. Pode ser coisas que a gente não vai conseguir responder assim, né? Pode ter a ver com personalidade, né? E aí eu tô falando das pessoas. Tem pessoas que é mais introspectiva, tem pessoas que é mais extrovertidas. Kelly, tímido? Não. Um outro ponto de atenção, introversão não é sinônimo de timidez, são coisas diferentes que a gente não sabe. E a gente acaba falando, eu sou tímido, né? Por exemplo, com pessoas que eu não conheço, eu sou bastante tímida. E até antissocial, eu diria. E com pessoas que eu conheço muito, ou para falar do meu trabalho, como aqui, ou diante de um monte de gente, zero timidez, não tem timidez nenhuma. Então veja, timidez é uma coisa, introversão é outra. Então pode ser que a sua dificuldade de fazer amigos na escola se dá por conta da sua personalidade. Eu teria que conhecer você para dar colocar, né, alguma coisa mais assertiva, assim. E como eu não conheço, pode ser isso, né? E aí, como que a gente vai pegando? Às vezes, na tua casa, todo mundo é mais extrovertido, mais comunicativo, não tem problema de socialização, mas você tem. Então, a gente está pensando aí em algo mais da personalidade do sujeito, né? Talvez pode ser por conta do ambiente. E aí a gente vai pensar numa casa onde todo mundo é mais fechado, mais calado, eles se bastam, não recebe muitas pessoas. É um ambiente onde a socialização não é uma coisa que é primordial, que é feita. Então você não tem... Chega lá na escola, que tá todo mundo uhul, né? Você meio que, não se reconhece ali. E aí trava, né? Pode ser. Então, tem que ver aí pontualmente de cada caso. Mas, assim, às vezes, fazer um amigo só, né? Puxar uma conversa te ajude. Eu sempre fui a pessoa de um amigo só, sim. Eu não conto como exemplo, né? Pra mim, um amigo só tá ótimo também. Não precisa de muita gente, não. E eu tenho sobrinhos gêmeos, é outro trabalho que a gente precisa ter, né? Porque os gêmeos, ele não precisa de amigos, né? Ele já tem. Então, a gente tem uma tendência a separá-los na vidinha deles, sala separada, né? Para que eles tenham que socializar, né? Para forçar que eles socializem, porque um tendo o outro, é natural que eles se fechem ali entre eles e aí a gente tem um problema, né? Então, assim, de repente começar com um amigo. Isso, João, a gente está falando da maioria. Mas eu tô lembrando aqui agora que você perguntou de um caso específico, e aí, gente, muito cuidado, porque não quer dizer que é isso para todos, porque as pessoas já pensam, ai meu Deus, é meu filho, né? É meu caso aqui. Eu, uma época, atendi um menino, ele tinha 11 ou 12 anos, quando ele chegou para terapia, e a escola começou a acusar essa dificuldade de socialização, porque com 13 anos, né, de 11 a 13, eles já estão falando de namorar, eles já estão correndo menos pelo pátio e conversando um pouco mais,
né? E a escola começou a sentir que ele não conseguia, ele tinha a mesma idade, ele estava na mesma turma, mas ele não conseguia acompanhar. Então veio por uma questão de socialização. Só que quando chegou e eu comecei a acompanhar, eu comecei a ver que tinha uma dificuldade, estava começando a aparecer, porque é uma idade também que começa a chegar matérias além, né, de português, matemática, assim, básica. Começa a chegar história, começa a chegar, né, ampliar as matérias. E são matérias que, em alguma medida, precisam de mais interpretação de texto, de simbolização. A mãe não me acusou isso e nem a escola, mas eu comecei a perceber. Ela falava que ele não tirava nota. Ele não tira nota em história. Ele não consegue tirar nota em literatura, sei lá, né? Não é mais todas as matérias agora, que já tem um tempo. E aí, a mãe também falava, ele não estuda, eu brigo com ele para ele estudar e ele não estuda. Só que ele estudava, gente, ele estudava muito. E ele sentava no meu sofá, como ele era pequeno, e ele sentava também junto comigo na poltrona. Ele era muito fofo comigo, carinhoso, assim. Eu não posso atender criança, tá vendo? Eu já tenho uma relação íntima com a criança que eu adoro, já, né? Então não dá. E aí ele vinha, sentava comigo, não era essa poltrona. E eu gosto muito, eu achava ele tão bonitinho, ele sentadinho ali. E aí, por que ele um dia veio e sentou comigo? Porque não era essa sala e não era uma... Ô João, daí dá pra ver a cortina? Dá pra ver a cortina. Um pedaço, né? Era uma cortina como essa, mas não era essa sala. Tava ventando e a cortina começou a fazer barulho. E ele se perdeu totalmente da sessão. E aí ele começou aquele maneirismo, né, que a gente fala. Gente, era autismo leve, né? Então, a socialização é afetada em alguma medida. Ali eu falei, isso aqui não é um problema da idade dele, né? Isso tem mais coisas aqui. E aí eu fui investigando, chamando a mãe, ouvindo ele, né? Às vezes é um relógio que faz barulho, tanto que ele assusta, porque eles são muito mais sensíveis. Mas não era grave, porque veja que eu descrevi que ele veio até a minha poltrona, ele era muito carinhoso comigo, ele me abraçava, sabe? Antes da pandemia, né? E criança não tem muita noção, né? Então, o autismo leve, eles conseguem estabelecer o jogo de olhar, porque a gente sempre acha que o autista não olha, que isso, que aquilo. Não, ele falava direito, ele tinha ido bem até aquela série, né? Então eu encaminhei para neuro, ele tinha uma neuro, inclusive, antes de me conhecer, né? Para que ela levantasse alguns dados lá pra gente ter certeza. E a mãe ficou muito mal, né? Porque assim, ela brigava com ele para ele estudar, mas o caminho não era esse, porque ele estudava, só que ele não ia entender nunca, né? Então, quer dizer, você tá brigando injustamente. Olha a importância do profissional da psicologia nessa hora, de repente um psicopedagogo, né? E a neuro fez os exames, era mesmo isso, um autismo mais leve. E aí começou o tratamento e a qualidade de vida dele melhorou muito, assim, né? Porque pararam de haver aquelas cobranças e aquelas brigas como se ele tivesse na mesma escala de evolução ali que os colegas dele que não tinham o diagnóstico, né? Então, assim, aqui eu tô trazendo um caso mais pontualzinho, e que talvez não seja da maioria, mas enfim, pode ser muitas coisas. Certo, Johnny? Se daí eu adoro esse caso que eu atendi, então vamos parar, que senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Talvez o ideal seja até contar isso pra mãe dele também. Da dificuldade, né? Mãe, eu tenho dificuldade de fazer amizades. E aí, quem sabe, às vezes ela também não pode levar ele no profissional. Tomara. E entender qual que é o caso dele, já que cada caso é um caso. Né? Tomara, porque tem aquela mãe também que fala, isso não é nada, não, é só ir lá e falar com a criança e pronto, né? Então, mostra esse vídeo pra ela. É, se estiver assistindo, acho mostra que é melhor. pra ela o vídeo. E aí, né, quem sabe. Certo, João? Mas, e pode ser essas coisas que eu falei, pode ser outras coisas também. Precisa analisar no pontual. Tá bom? Um beijo, até semana que vem. Tchau, João. Tchau, Kelly.